Continuando aqui, então, meus amados irmãos, a nossa lição falando a respeito do amor do apóstolo Paulo para com a igreja. E eu espero que você não estranhe, você está estudando a lição de número 10, a continuação da lição de número 10. Mudou aqui um pouco o ambiente, meus amados, até a minha roupa também mudou, porque quando eu estava gravando, que eu acabei de lecionar aqui a lição, que eu fui olhar, o celular havia descarregado, meus amados. Então boa parte da lição que eu achava que estava gravando não foi gravado. Então por isso eu estou aqui agora num outro ambiente, dando continuidade aqui no nosso estudo da lição, tá bom? Mas como você pode perceber, nós paramos no ponto aqui que evidenciam, o amor que nós temos para com Deus, os fatores que evidenciam que verdadeiramente nós amamos a Deus. E nós vimos ali em João, no capítulo 14, no versículo 23, como você pôde ver lá no primeiro vídeo, quando nós amamos a palavra, quando nós obedecemos a palavra, na verdade, isso é uma demonstração de que nós amamos a Deus. E eu parei aqui nessa referência de 1 João capítulo 4, versículo 20, nós vamos conferir agora. Então, meus amados, a leitura da primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 20, diz assim, e é o segundo fator que evidencia, que demonstra que verdadeiramente nós amamos a Deus, e diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Você observe, irmão, a profundidade desse texto, que vai nos dizer a respeito de que nós amamos ou não amamos a Deus. E a condicional que evidencia que nós amamos a Deus é amar o próximo, é o que o texto está dizendo. E ele mesmo diz, o texto, que não existe, não tem possibilidade de nós dizermos que amamos a Deus, mas não amamos os irmãos, ou as pessoas, ou o próximo. Interessante que dá para perceber também em relação a esse texto é que como se aqui estivessem os seres humanos e aqui estivesse Deus. Então, para que o nosso amor atinja a Deus, ele tem que passar pelos seres humanos. O nosso amor tem que atingir primeiramente aos homens. E o texto é muito bem claro em dizer que se nós dizemos que amamos a Deus, mas não nos importamos com o próximo, não amamos o próximo, nós somos mentirosos. E isso precisa se ter muito cuidado, meus amados, até para que nós não venhamos cair no erro de Israel, em se tratando agora a verdade da questão da adoração, do louvor, quando Isaías diz que o povo amava a Deus de lábios, adorava a Deus, honrava a Deus somente com os lábios, mas o coração estava distante. Com relação ao amor, nós podemos estar dizendo que amamos a Deus, amamos ao Senhor, mas está falando somente de lábios, quando o que se requer é uma demonstração deste amor. E é o que nós temos falado aqui ao longo desta lição, de número 10, que o amor ele precisa ser evidenciado, precisa ser mostrado, não pode ficar no campo das palavras, não pode ficar somente no campo do sentimento, do abstrato, não, tem que ser algo concreto. Assim como Deus demonstrou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz. Meus amados, ainda dentro dessa questão aqui, eu coloquei um ponto interessante para nós. Ainda dentro dessa questão, nós podemos estender um pouco mais a respeito da evangelização, da missão. Já que nós estamos falando que
amar a Deus é primeiro amar os homens, e isso demonstra para Deus que nós amamos a Ele. Quando nós amamos os homens, como é que nós evidenciamos? Qual é o maior ato, meus amados? Qual é a maior atitude nossa como servo do Senhor que nós podemos dar em relação ao amor que nós temos para com o próximo? O que você imagina? Porque a Bíblia diz que nós amamos a Deus quando amamos as pessoas, mas qual é o maior ato que nós poderíamos praticar, fazer, que demonstra o amor para com os seres humanos, para com os homens? É pregar a palavra para elas, né? É falar de Jesus para elas, é anunciar o Evangelho para elas. Na minha visão, né, no meu humilde pensar, essa é a maior atitude de demonstração de nós, servos do Senhor, para com o próximo. Qual? Falar de Jesus para elas. Por que eu digo isso, meus amados? Por que eu concluo assim? Porque nós podemos ajudar as pessoas de muitas maneiras e demonstrar o nosso amor de muitas maneiras, né? Nós poderíamos demonstrar o nosso amor se eu fosse um patrão, né? Se eu fosse um empresário, desse uma porta de emprego para uma pessoa, é ou não é uma demonstração de amor? Olhei para a pessoa, viu que ela estava precisando, tinha aqui a vaga, eu vou ofertar para ela. É uma demonstração de amor. Uma casa que eu chego, a pessoa está necessitada, né? Estava precisando de comida, eu vou lá, faço uma cesta básica abençoada. A pessoa estava ali precisando de um botijão de gás, né? Eu compro aquele botijão de gás. Ou a pessoa estava ali com algumas dívidas, alguns débitos, né? Eu vou lá e quito aquelas dívidas para a pessoa. Não são demonstrações de amor? São demonstrações de amor. Mas a maior demonstração de amor que nós podemos dar em relação às pessoas é quando nós pregamos o Evangelho para elas, meus amados. Porque todos esses exemplos que eu acabei de dar, ele vai ficar no campo da terra, né? Ele fica aqui na terra e são coisas que rápido se acabam. Mas quando nós pregamos o Evangelho para uma pessoa, ali tem a possibilidade daquela pessoa alcançar o maior dos milagres, que é a salvação, né? É a alteração da eternidade dessa pessoa. Quando que antes ou sem ela aceitar a Cristo, o que resta é condenação, segundo a Bíblia. Mas ao passo que eu falo, você fala, nós falamos para as pessoas a respeito de Jesus, e essas pessoas se rendem a Cristo, elas estão salvas. Elas saíram de uma condição de perdição eterna e vão para uma condição de salvação também agora eterna, meus amados. É o melhor bem que nós podemos fazer a uma pessoa, a um ser humano, é quando nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas. Por isso, então, meus amados, vamos demonstrar que nós amamos a Deus, amando as pessoas, e vamos demonstrar para elas, né, com o maior gesto de que nós as amamos, que é agora pregando o Evangelho para elas. Amém? Vamos continuar aqui no nosso segundo subtópico, da nossa lição, que o título é A Fé e o Amor no Ensino de Paulo. Nós vimos o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Nós estamos vendo agora a fé e o amor no ensino de Paulo. São duas coisas interessantíssimas que nós vamos ver aqui agora. A leitura diz: o apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada no pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Em 2 Tessalonicenses, ele argumenta, abre aspas,
sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresceu muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, fecha aspas. Portanto, segundo o ensino do apóstolo Paulo, há uma correlação necessária, entre fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, a qual nós exercemos, o único débito que temos como crentes em Jesus Cristo é o amor recíproco para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado na igreja local. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando, meus amados, agora aqui neste ponto, quando a Bíblia vai nos dizer, e a revista também vai nos dizer, a respeito desses dois aspectos, da fé e do amor. A revista está dizendo que eles têm uma correlação. Interessante esse termo aqui. A fé e o amor, eles têm uma correlação. O que dá para nós entendermos aqui, meus amados, desculpa que a garganta ainda está meio se recuperando, é que não podemos, na fé cristã, não podemos falar só de fé e não podemos falar só de amor. Não existe essa característica de fé cristã, de crença, de cristianismo, só amor. Não podemos falar de cristianismo, só fé. Não. Fé e amor, elas têm uma correlação. A fé coexiste com o amor e o amor coexiste com a fé. Uma é inseparável da outra. Por exemplo, meus amados, nós vimos aqui em Efésios 1,15, em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1,3, o apóstolo Paulo fazendo a evidência dessas duas coisas, tanto do amor quanto a questão da fé. E você lembra de um texto muito conhecido da Escritura? Veja lá comigo, Tiago, capítulo 2, versículo 18. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz, anote aí, acompanhe comigo e traga lá na sua sala de aula para os seus alunos. Tiago, capítulo 2, ou a epístola, capítulo 2, versículo 18. E diz assim o texto: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Alguém diz assim, tu tens a fé, eu tenho a obra. É o apóstolo Tiago dizendo, alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Aí agora Tiago responde dizendo assim, mostra-me a tua fé sem as obras. Entenderam, irmãos? É como se alguém tivesse assim, tu tem fé e eu tenho obra, para mim estou satisfeito. Aí Tiago responde lá, me mostra a tua fé sem as tuas obras. O que Tiago está dizendo? Não tem como ter obra ou fé sem obra. E essa obra aqui, meus amados, está relacionada à questão do amor. Do amor, os irmãos estão entendendo. A fé e a questão do amor. Então, continuando o texto, diz assim, mostra-me a tua fé sem as obras. Aí ele diz, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Prestou atenção, irmãos? Por meio das obras, do ato de amar, a fé é evidenciada, de maneira que a fé, ela também é demonstrada por meio das obras. Então, as obras demonstram que nós temos fé. Ou seja, encaixa-se certo com aquele texto de 1 João, capítulo 4, versículo 20, que nós citamos ainda agora há pouco, Quando nós amamos as pessoas, nós também dizemos que amamos a Deus. Significando então que eu tenho fé em Deus quando eu amo os
irmãos quando eu amo as pessoas. Observou, irmãos, que os dois termos fé e amor, eles estão altamente entrelaçados, de maneira que a fé nossa que dizemos, ela é evidenciada, ela é demonstrada por meio das obras, incluindo o amor para com as pessoas. Continuando ainda dentro desse tópico, porque aqui no final diz assim, logo, na fé cristã, o único débito que temos com os crentes em Jesus Cristo é o amor recíproco de uns para com os outros. Tem um texto interessante de Romanos, anote aí, veja comigo. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Olha só esse texto, irmão. Porque quem ama os outros, cumpre a lei. Quem ama os outros, tem obra, tem fé, tem cumprimento da palavra de Deus. Então, nós, por mais que nós venhamos amar as pessoas, há sempre um débito, né? Parece que a gente está sempre devendo. Lembrei agora de um texto que o apóstolo Pedro chegou e disse: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Aí Jesus disse: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, não, 70 vezes 7 ao dia. Isso está demonstrando o que? Uma infinitude do amor. Ou seja, nós nunca vamos chegar a um limite, né? Nós nunca vamos encher, né? Nunca vai ter em abundância. Pelo contrário, sempre haverá uma escassez, né? Sempre haverá um débito, como se nós tivéssemos agora que amar todos os dias de fato e de verdade. E isso demonstrando que nós amamos ao Senhor. Porque se nós não amamos a Deus, não tem como amar as pessoas. E se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos as pessoas, como diz o próprio texto bíblico, nós somos mentirosos, meus amados. Vamos para o nosso terceiro subponto no caso. Terceiro subponto diz: a dimensão prática, viu aí? A dimensão prática do amor na igreja. Então não fica no campo da subjetividade, não fica no campo da questão abstrata das palavras, não. O amor que nós dizemos que temos, ele tem que ser prático, porque o próprio Cristo, ele demonstrou na prática que nos amava, dando o seu Filho Jesus naquela cruz, morrendo por nós. Então vamos ver aqui a leitura. O que diz a leitura? A dimensão, no ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. E de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Nesse contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Pastorear com fidelidade os crentes, suprir as necessidades de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Romanos capítulo 13, versículo 10. Então, como nós estávamos vendo, o apóstolo Tiago diz, alguém fala, né? Eu tenho fé e tu tem obra. E o apóstolo Tiago diz que vai mostrar a fé dele por meio das obras. No segundo subponto, nós vimos que fé e obras são algo que são coisas que estão entrelaçadas.
elas não são distintas, elas estão entrelaçadas. E aqui o texto, conclui dizendo que o amor é algo concreto, é algo prático. E ele vai elencar aqui algumas situações que também vão demonstrar, que reforçam que nós amamos as pessoas, ou situações que ao fazermos, vai demonstrar que nós amamos as pessoas. E ele puxa aqui para o lado da liderança, pastorear com fidelidade, E pastorear com fidelidade não é como aquele caso, e eu já citei em aulas passadas, daquele pastor que se recusa a falar de pecado na igreja, quando ele argumenta dizendo: eu não vou falar de pecado no culto de domingo, porque as minhas ovelhas já passam a semana inteira sofrendo, eu não vou trazer essa palavra maçante sobre o pecado. Isso não é uma atitude de fidelidade, isso é uma atitude de covardia, Um pastor que procede assim é um covarde, porque ele não está sendo fiel com a palavra de Deus, porque Cristo nos chamou para falarmos a verdade. O que foi que Cristo disse em sua palavra? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele continua trazendo outros aspectos aqui que deve existir, que tem que existir ali, porque faz parte da natureza do cristão essas coisas aqui, visto que vivemos em comunidade, louvado seja o nome do Senhor. Então, suprir as necessidades de quem precisa, visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tantas outras situações. Observe, irmãos, que por incrível que pareça, essas coisas estão longe de nós, Estão longe de nós. Mas aprove ao Senhor nos trazer essa lição reflexiva, para nos fazer parar, refletir e termos atitude diferente. Fazer valer o nosso cristianismo e não vivemos apenas no campo do abstrato, das palavras, mas ser realmente algo prático. Eu sei que possivelmente você conheça um seu irmão que esteja padecendo, que esteja enfermo, esteja doente, esteja passando necessidade. Vamos, meus amados, por meio das nossas obras, demonstrar que nós temos fé, louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz aqui uma pergunta simples, Que outras atitudes poderíamos colocar em prática que demonstrassem o amor que nós temos? Responda aí, quais outras atitudes? Coloque aí nos comentários e vamos interagir. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso terceiro tópico, meus amados, da nossa lição. O terceiro tópico da nossa lição, que diz aqui as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Eram 3 virtudes que estavam presentes na igreja de Tessalônica, que consequentemente, deve existir também em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o primeiro tópico desse tópico, primeiro subtópico desse tópico, que diz as 3 virtudes teologais. A leitura diz: veja o que o apóstolo diz em sua oração, abre aspas, lembrando-nos de sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e Pai. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Assim, as 3 virtudes que formam a tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Tais virtudes devem participar da vida integral da igreja local. Observou aí que toda igreja que se diz cristã, onde
estão ali discípulos do Senhor Jesus Cristo, servos do Senhor Jesus Cristo, deve evidenciar essas três virtudes: da fé, do amor e da esperança. Colocando aqui dois pontos somente aqui para nós. O primeiro, quando o apóstolo Paulo diz aqui em Coríntios, que deveria ter o amor, a fé e a esperança, mas o principal desse, o amor. Por que o apóstolo Paulo diz a respeito de que o amor é o principal? Como eu coloquei aqui, meus amados, porque o amor é o que encabeça todas as demais virtudes. Se você for perceber, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, eu já fiz referência a ele no início da lição, é o capítulo dedicado ao amor. Você observa que aquele capítulo foi dedicado ao amor, a evidenciar a essência desse amor, mostrar a grandeza deste amor. E observa que ele começa com o amor, porque o fruto do Espírito é, amor. Mas por que isso? Porque, meus amados, o amor é a cabeça, Nós já vimos aqui no início, ou minutos atrás, dizendo que o amor não é simplesmente um sentimento. O amor, ele é uma pessoa, e amor é Deus. O amor é Deus. Então, dizer que nós amamos é dizer que nós temos Deus dentro de nós. Então, todas as demais coisas, elas se desdobram depois do amor. Então, não tem como eu dizer, porque o restante das virtudes lá é bondade, benignidade, mansidão. Não tem como eu ser manso se eu não tenho amor. Não tem como eu ser benigno se eu não tiver amor. Não tem como eu ter paciência, temperança, se eu não tiver amor. Domínio próprio, se eu não tiver amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, que essa seria a principal, o amor. E eu coloquei aqui para frente, ou mais para frente, ou eu já falei, não sei, que o amor, ele precisa ser cultivado, Ele precisa ser cultivado, não é mais para frente. O amor precisa ser cultivado. Nós precisamos cultivar este amor. Cultivar o amor é cultivar Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para que as demais virtudes também se manifestem em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda nesse tópico, meus amados, eu coloco aqui somente uma pergunta para nós irmos para o próximo tópico. Será que estamos evidenciando em nossa vida essas três virtudes? O amor, a fé e a esperança? Porque o apóstolo Paulo disse que os irmãos lá de Tessalônica, estavam demonstrando este amor. Os irmãos, ou essas virtudes, os irmãos lá de Corinto também estavam evidenciando essas virtudes. E nós, Deixa essa reflexão aqui para nós. Será que nós estamos evidenciando essas três virtudes em nossa vida que são de suma importância para nós como servos do Senhor Jesus Cristo? Vamos mais adiante, meus amados, ainda aqui na nossa lição, o nosso segundo subponto, que vai falar agora a respeito da fé. Nós vamos estudar a respeito da fé, do amor e da esperança. Fé, o que diz a leitura? A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático. Olha só como é interessante, irmãos. A fé se refere ao efeito prático que o apóstolo Paulo denomina de obras da fé. Percebeu? Vamos mais adiante. Esta obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé.
somos encorajados a produzir, evidenciar, mostrar, externalizar frutos na igreja local como um reflexo da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo se refere de fé, meus amados, ele não está falando a respeito de algo abstrato na mente dele, na mente dos irmãos lá de Corinto, né? Na mente dos irmãos lá de Tessalônica. Falou fé, na mente deles já vinha algo prático, algo demonstrável, algo concreto, algo ou uma prova, uma obra de fato, como ele mesmo diz aqui, obras de fé, né? Obras de fé. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda virtude, a virtude do amor. Desculpa. Em 1 Coríntios 1:3, o apóstolo Paulo fala do trabalho do amor. Olha só, irmãos, como é interessante. Nós vimos ainda agora há pouco que a fé e o amor estão entrelaçados. Uma corresponde à outra. E agora nós estamos vendo que, aqui tentando separar, né? Que tanto fé é algo prático, como o amor também é algo prático. O apóstolo Paulo diz obras da fé. E agora está falando trabalho no amor. São práticas, são demonstrações. É algo vivo, dinâmico, algo que dá para se enxergar, algo que dá para ver. De fato, é algo demonstrável. Então, continuando aqui a leitura. Ora, o que podemos entender disso? Ou seja, trabalho no amor. O que dá para a gente entender disso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor, não existia fé destituída, afastada, longe. Na mente, no ensino de Paulo, na mente dos Tessalonicenses, não existia doutrina, fé destituída de amor. Elas estavam entrelaçadas. Continuando, estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia do amor prático. Então a igreja passada, né, meus amados, eles viviam verdadeiramente a doutrina. Não ficava apenas no campo do teórico, não ficava apenas no campo do conhecimento. Era praticado, era executado, era demonstrado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui algumas observações ainda aqui para nós, meus amados. Como eu coloquei aqui, em relação a esse amor prático, né? Em relação ao amor prático. Quando você oferta, com que sentimento você oferta? Quando você dizima, com que sentimento você dizima? Quando você vai à igreja, né? Com que sentimento? O que lhe impulsiona a ir à igreja? Quando você fala de Jesus, qual é o sentimento que está envolvido dentro de cada um de nós que falamos de Jesus? Qual é o sentimento que está envolvido? Coloquei outra coisa aqui, já bem mais profunda, a questão da motivação da carne, né? Porque mortificação, desculpa, a mortificação da carne, o que faz com que a gente mortifique a nossa carne, além do desejo de ir para o céu, o desejo de amar a Deus, de ser fiel a Deus. Por esses dias, meus amados, eu fazendo os irmãos refletir essa questão do amor para com Deus, que nós temos para com Deus, eu trouxe a seguinte ilustração. Imaginando que eu estivesse em uma cidade distante da minha,
né, bem distante mesmo, distante da minha esposa, e lá nessa cidade onde eu estou, longe, aparecesse uma mulher, né? Uma mulher formosa, bonita, bem aparente, e se dizendo estar encantado comigo, né? E está disposta a deitar-se comigo, como se estivesse aqui no nosso linguajar, né? Estivesse no papo. E aí, meus irmãos, qual seria o fator que me impediria de me deitar com aquela mulher, de trair a minha esposa? Será que seria a minha esposa? Dificilmente, meus amados, dificilmente. Toda regra tem a sua exceção, eu sei. Mas imagine um homem, né, distante da sua casa, do seu lado, dos seus familiares, distante de tudo, e ali uma mulher muito bonita, formosa, diante dele, dizendo que estava encantado, estava disposto a deitar-se com ele. O que faria com que aquele homem, né, não se deitasse com aquela mulher? Eu digo, meus amados, que não seria a esposa dele. Não seria a esposa dele. Mas sim o temor a Deus. É o temor ao Senhor. É o temor que nós temos para com o Senhor, que faz com que a maioria dos pecados que poderíamos cometer, não vamos cometer, porque nós amamos a Deus. Então, é esse sentimento, e são demonstrações práticas de que nós amamos ao Senhor. Quando eu oferto com amor, quando eu dizimo com amor, quando eu vou para a igreja pelo amor ao Senhor, quando eu falo de Jesus, né, para as pessoas, eu demonstro amor para com as pessoas, eu demonstro amor para com Deus, e assim sucessivamente, meus amados. Precisamos sair de um cristianismo teórico para um cristianismo prático. Precisamos sair de uma fé e de um amor teóricos, mas para uma fé prática, um amor prático, porque é assim que a igreja manifestava no passado, meus amados. Continuando. Falamos a respeito da fé prática, falamos a respeito do amor prático, e agora nós vamos para a virtude, glória a Deus, a virtude da esperança. O texto diz assim: o apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem um sentido de resistência, perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Por amar a Cristo, observou qual é a demonstração que eles estavam dando, que amavam a Cristo, suportando a perseguição, tendo perseverança na perseguição, tendo perseverança e esperança na perseguição. Por que suportar a perseguição? Por amor a Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E eles se portavam assim com a alegria do Espírito Santo. Não era murmurando, não era rixoso, não era resmungando, era com amor, era com alegria. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração. A esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Isso tocou o coração do apóstolo Paulo e deve também tocar o nosso coração, encorajando-nos a perseverar alegremente na fé e no cuidado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda, né? A virtude da esperança, como ele colocou aqui, paciência da esperança. Os irmãos estavam perseverantes na adversidade, na tribulação, no deserto, na angústia, mas eles estavam ali, suportando, resistindo, não recuando, por amor a
Jesus Cristo. O que nós observamos, queridos, aqui também, pelo fato de servirmos ao Senhor, passamos pelas mesmas situações, né? Passamos por lutas, dissabores, incoerências, passamos por escárnios, passamos por humilhação, pelo fato de sermos cristãos. Passamos por provas, né? Por as mais variadas formas de prova nós passamos. E nós precisamos, como também uma das demonstrações de que amamos a Deus, né? Perseverar, continuar insistindo, continuar caminhando, continuar avançando. E eu coloquei um detalhe aqui interessante, meus amados, que a Bíblia diz que nós devemos demonstrar um amor para com o outro. E nesse aspecto agora da esperança, da perseverança, entra esse aspecto de um ajudar o outro, de um encorajar o outro, a ponto de nós olharmos para o outro irmão e vermos que ele está passando por dificuldade e dizer: irmão, aguente firme, suporte. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado, né? Debaixo da terra. Suporte, irmão, aguente, irmão. Olha só uma atitude louvável dessa, meus amados, né? Que atitude louvável é essa de um irmão que vê o outro cambaleante, que vê o outro passando por situação e fica ali ombreado, estende a mão, ajuda, predispõe-se a ajudar o seu irmão, encorajando a continuar lutando até que a vitória alcance a vida dos nossos irmãos. E isso também é uma demonstração de amor, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa então foi a nossa lição, meus amados, lição de número 10, Paulo e o seu amor para com a igreja. Vivamos no amor prático, meus amados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não poderia aqui finalizar esta lição sem apresentar mais uma vez, e vou insistir por muitas vezes, meus amados, visto que eu sei a importância desse curso que você está vendo aí na tela, Professor Inesquecível EBD. Meus amados, eu já tenho aí alguns vídeos gravados trazendo depoimento de pessoas que fizeram esse curso, pastores, presbíteros, as pessoas, né, ali do ministério, professor de escola bíblica dominical, superintendente de escola bíblica dominical, irmãos que têm o amor, a chama, né, de conhecer, de aprender, quem sabe ali crendo que Deus tem um chamado para a sua vida, está já ali buscando o conhecimento, se qualificando. Este curso, meus amados, tem impactado muitas vidas, muitas escolas dominicais têm mudado, muitas classes, né, têm sido impactadas após o seu professor passar por esse curso. E eu encorajo a você, já que nós finalizamos aqui falando sobre encorajamento, eu encorajo a você, meu amado, a participar deste curso. Tem um link aí na descrição e você será redirecionado lá para dentro do site para que você dê uma olhada um pouco mais lá e você verá, né? Tem um certificado de conclusão bonito com o seu nome, né? E além do conteúdo, meus amados, que agregará muito para a sua vida e para o reino do Senhor Jesus Cristo. Não fique na superficialidade, né? Vá mais fundo, vá adiante, busque mais, e essa é uma oportunidade sem igual, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para a leitura da nossa conclusão, que diz: esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos, não fazer como desigrejados, né? Não ir mais à igreja. Não, nós precisamos amar a igreja que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo.
A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo. Por isso, devemos amá-la. Eu sei, meus amados, que a lição ela foi inclinando-se para que esse sentimento, este amor, ele seja demonstrado na igreja local, mas precisa expandir-se para todas as pessoas. Mas você sabe que viver em comunidade não é fácil, né? Como nós vimos alguns minutos atrás, de pessoas que buscam igrejas perfeitas, e não existe igreja perfeita, porque nós estamos falando de seres humanos, e seres humanos são imperfeitos, são pecadores. Onde há ser humano há imperfeição, onde há ser humano há corrupção, onde há ser humano tem erros, tem falhas, mas mesmo assim, com a graça do Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo, é possível que nós vivamos em comunidade. E na comunidade, meus amados, que nós pertencemos, na igreja que nós pertencemos, ali é um grande ambiente para nós demonstrarmos o amor. Que Deus abençoe, meus amados. Foi um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Esperamos você na próxima lição, a qual nós cremos que será de grande valia para a nossa vida. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque ao inscrever-se você está nos dando um voto de confiança, Você está nos apoiando e também fazendo com que este vídeo chegue a mais pessoas e essas pessoas sejam também abençoadas. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe. Amém e amém.